Hoje nós temos connosco dois palestrantes, a Carla Silva e o Paulo Carmo, que são ambos técnicos superiores do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, e que têm trabalhado com espécies invasoras, mas não só. A Carla tem desempenhado funções na divisão de aplicação de normativos do Departamento de Conservação da Natureza e da Biodiversidade desde maio de 2022, e nesse contexto tem trabalhado com espécies exóticas invasoras e também com a CITES, com a Convenção para o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Selvagem ameaçadas de extinção. Tem vários anos de experiência no trabalho da administração pública em áreas relacionadas com espécies ornamentais, mas também com sensibilização ambiental e com fogos florestais. O Paulo Carmo trabalha há mais tempo com espécies invasoras, tem desenvolvido trabalho principalmente com gestão de espécies autóctones da fauna e conservação da fauna e flora, e através do controle do seu comércio internacional, mas também tem, nos últimos anos, acompanhado a aplicação da legislação, tanto a europeia como a nacional, relativa às espécies exóticas. É representante nacional no grupo de peritos sobre espécies exóticas invasoras na Convenção de Berna e no comitê que assiste à Comissão Europeia para a aplicação do regulamento que está em vigor, que é o 1143 de 2014, relativo a este tema precisamente. Portanto, estamos muito expectantes para ouvir os nossos palestrantes para nos apresentarem as mais recentes notícias que foram divulgadas há pouco sobre o que tem sido feito nas vias de propagação e dispersão de espécies invasoras e como é que o plano foi desenvolvido e vai ser aplicado. Portanto, a palavra é vossa. Obrigado, boa noite a todos e a todas. É sempre um gosto participar nestas sessões, seja como simples espectador ou como palestrante, e é bom ver que estas sessões juntam tanta gente e que há tanta gente interessada em acompanhar as questões ligadas às espécies exóticas invasoras e ao seu controle. É um bom sinal que as pessoas preocupam-se com esta situação e é realmente para preocupar, uma vez que é uma das principais causas de perda de biodiversidade a nível mundial. Nós hoje vamos falar efetivamente das vias de entrada e disseminação de espécies exóticas invasoras. Ou antes, eu vou falar, a Carla esteve na preparação desta apresentação, mas passou-me a tarefa de gastar a saliva, portanto vou ser apenas eu a falar, ela depois, quando chegarmos à parte das perguntas, possivelmente também intervirá. E vamos falar sobretudo do plano para lidar com essas vias de entrada e distribuição de espécies exóticas invasoras, que foi recentemente aprovado formalmente e publicado. Portanto, eu vou agora começar aqui a compartilhar a tela para vos mostrar então o que temos hoje para verem. Espero que já esteja visível. Podem-me só confirmar que já estão... Já está, já. Ok, pronto. Então, o que é que... Eu tenho sempre um problema com a entrada do... Está a funcionar. Já está a funcionar. Não, tenho sempre um problema com a entrada do primeiro slide. Então, o que é que vamos fazer? Vamos só aqui fazer um pequeno resumo. Vamos dar o enquadramento legislativo desta questão, das vias de introdução de espécies exóticas invasoras. Vamos falar da análise exaustiva das vias de propagação e introdução na natureza, foi um trabalho que tivemos de fazer previamente. Do plano de ação, propriamente dito, que tem na sua base uma resolução do Conselho de Ministros que o aprova e que é muito recente, é de 22 de maio,
Aliás, foi publicada, penso que na véspera da primeira sessão que fizemos sobre da apresentação do plano. E falar do plano de ação propriamente dito, de alguns detalhes do plano e, no final, só um pequeno resumo para fechar a sessão. Em termos legislativos, de onde é que vem o plano de ação? Vem de uma obrigação estabelecida pelo Regulamento Europeu que lida com as espécies exóticas invasoras, que é o 1143 de 2014, que a Elizabeth há pouco já falou, e muito em particular do seu artigo 13º, que estabelece a obrigação de fazer esse plano para as espécies exóticas invasoras de preocupação para a União Europeia. O nosso decreto-lei, o 92 de 2019, também estabelece essa obrigação, mas é mais amplo, aplica para as espécies todas da nossa lista nacional de espécies invasoras, portanto, para o conjunto das vias potenciais de entrada de espécies exóticas invasoras, não apenas das que dizem respeito àquelas espécies da lista europeia. E, neste caso, é o artigo 29º que estabelece essa obrigação. O decreto-lei define ainda o sistema de gestão, controle e alerta de espécies exóticas invasoras, que vamos ver depois como é que é composto. Esse sistema é estabelecido pelo capítulo 3 do decreto-lei, 92 de 2019, tem vários artigos sobre o sistema de vigilância, sobre a detecção precoce, a rede de alerta, as medidas preventivas, os planos de controle de espécies e os procedimentos fronteiriços e, por fim, mas não menos importante, aliás, é o contrário, é talvez o mais importante de todos, o plano de ação para as vias prioritárias, porque é aquele que atua ao nível da prevenção. Na base deste sistema de gestão estará o CIVEI, o Sistema de Informação e Vigilância de Espécies Exóticas e Invasoras, que tem sofrido muitas vicissitudes e que estamos a ver se em breve está a funcionar em pleno. Vamos necessitar de equipas de resposta rápida para atuar nas situações de detecção precoce. É preciso atuar rapidamente para tentar controlar essas situações de primeiras ocorrências de novas espécies invasoras, pelo menos, ou de espécies em locais onde elas não aconteciam antes. Estamos a trabalhar nos planos de ação nacional com vários, neste momento há 2 publicados, o do Agostinho de Água Doce e da Vespa Velutina. Há vários em preparação já das resoluções do Conselho de Ministros para serem publicados, alguns deles elaborados por algumas das ilustres presentes aqui nesta sessão. Há aqui vários que estão em elaboração, como eu dizia, e muito recentemente começou-se a trabalhar no do mexilhão zebra, a partir de uma iniciativa veio não do ICNF, mas veio de fora, portanto de um grupo liderado pela Sociedade Portuguesa de Malacologia e que, com base a partir de um workshop que foi feito há um par de meses, começou a trabalhar e estão neste momento várias entidades, várias universidades, portanto os chamados stakeholders envolvidos na elaboração deste plano. Como já disse, há uma resolução do Conselho de Ministros que aprova o plano de ação e há os procedimentos fronteiriços que são para evitar a entrada de espécies exóticas invasoras com mercadorias que passem nas nossas fronteiras. Portanto, as fronteiras externas da União Europeia, nas primeiras entradas aqui via Portugal, tentamos que possa ser também um dos crivos à passagem dessas espécies. Chegando às vias de propagação e introdução na natureza propriamente ditas, elas estão já identificadas num trabalho elaborado no âmbito da Convenção da Diversidade Biológica,
Foram identificadas 36 vias não intencionais, porque o que nós estamos a falar é das vias não intencionais. A introdução intencional, essa aí só se pode combater pela aplicação direta da lei, é proibido introduzir, portanto, tem de ser o cumprimento da lei que lida diretamente com isso. Em relação à introdução não intencional, as espécies surgem por vários motivos, a forma de intervenção é diferente, não podemos proibir uma espécie de estar escondida num vaso de outra planta, ou que um animal traga um parasita, ou coisas assim desse estilo. Portanto, estas vias têm diversas categorias, e podem ver aqui que são as que estão a cores diferentes. O amarelo é da introdução intencional, mas as outras estão a ver que há uma categoria para corredores, há uma categoria para o transporte como contaminantes, como clandestinos, as fugas de cativeiro, a partir de atividades onde as espécies possam ser utilizadas, atividades legais, e há também aquela categoria do não ajudado, que é a dispersão natural das espécies, que é a simples progressão de uma espécie invasora a partir de um local onde ela já foi introduzida anteriormente e sua expansão para outras zonas, para outros territórios. Por exemplo, o caso de espécies que têm vindo de Espanha pelo seu pé, como se pode assim dizer, ou aproveitando as ligações, os rios, portanto, são espécies que se dispersam naturalmente, mas na sua base está uma introdução provocada pelo homem. Portanto, é uma espécie exótica invasora, na mesma, apesar de se estar a espalhar, assim podemos dizer, naturalmente. Estas vias de introdução são muitas e trabalham em conjunto e causam-nos uma grande confusão e dão um grande nó. Portanto, esta imagem está muito bem apropriada a essa situação. Isto é o panorama das vias de interação entre várias vias e a forma como chegar depois à prevenção da espécie pode ser muito complicada, porque pode suceder isto, é um nó de vias que dificilmente depois se consegue perceber por onde é que se pode começar. Portanto, isto se pode dar uma ideia da dificuldade do problema. Estas vias de propagação, aqui neste slide deixámos os links, eu penso que depois estes slides fiquem disponíveis para quem queira utilizar. Tem links para várias informação. O levantamento das vias principais e como é que elas se manifestam em Portugal, quais são as mais importantes, tudo isso foi estudado ao nível de um projeto financiado pelo POCEUR, e que uma das componentes era exatamente a análise exaustiva das vias. Portanto, aqui temos o link até para esse estudo, agora a componente 2 do POCEUR, e foram analisadas aquelas 36 vias que estavam ali há pouco, as vias não intencionais. Para cada uma foi feita uma ficha, foram identificadas espécies exóticas invasoras que lhes poderiam estar associadas, e foram muitas as espécies, todas aquelas que já eram conhecidas como invasoras em Portugal, ou potencialmente invasoras, que constavam das nossas listas, constavam da lista espanhola, as da lista europeia e mais uma série de espécies conhecidas como potenciais visitantes futuras do nosso país, portanto, foram analisadas nesse estudo. Portanto, é um estudo bastante completo, que está disponível para nós, está também no site do ICNF, mas aqui tem já o link direto. Como é que foram identificadas dentro dessas vias todas as principais, as prioritárias de intervenção? Portanto, seguimos os critérios definidos pela União Europeia também para
o plano de ação para as espécies de preocupação comunitária e quais são esses critérios? Por um lado, apresentarem um maior número de taxa listados como exóticos invasores, portanto, a quantidade. Por outro lado, serem vias de introdução de espécies exóticas invasoras cujos danos potenciais possam ser mais gravosos, portanto, a má qualidade. E, por outro, serem vias mais difíceis de controlar. Quanto mais difíceis, mais motivo há para se tentar detalhar e estabelecê-las como prioritárias. Nesse conjunto de análise, identificaram-se 11 vias, daquelas 36, e havendo algumas semelhantes, ou de abordagem semelhante, juntaram-se e são abordadas no plano em 7 tomos diferentes do plano. Portanto, fizeram-se esta agrupação este agrupamento, desculpem, este agrupamento de vias, e assim o tomo 1 lida com a via aquicultura e a via dos contaminantes em animais, o tomo 2 é exclusivamente dedicado às incrustações em cascos de embarcações, é muito específico. O tomo 3 junta os contaminantes do material de viveiro, contaminantes em plantas, aquelas espécies que vêm também no transporte de material de habitat, portanto, basicamente contaminantes. O tomo 4 é o da dispersão natural, da via da dispersão natural. No 5 temos a horticultura e a via ornamental que não de espécies hortícolas, mas que têm abordagens semelhantes, apesar de serem separadas nesta tipificação de vias. O tomo 6 é tudo o que tem a ver com animais de companhia e os seus contentores, por assim dizer, os aquários, os terrários, portanto, não apanha apenas animais, mas apanha, por exemplo, as plantas de aquário, também estão aqui englobadas. E o tomo 7 é dedicado aos veículos terrestres, onde foi considerado uma via bastante relevante para o nosso país. O que é que, então, a resolução do Conselho de Ministros traz? Aprova o plano de ação para as vias, e o plano de ação está como um anexo à resolução. Cria uma comissão de acompanhamento, tem a sua composição e diz quem é a coordenação. Estabelece o mandato dessa comissão de acompanhamento, que é de 6 anos, que é a duração do plano. Define o funcionamento através de um regulamento interno que será proposto pela entidade coordenadora, que é o ICNF, e será aprovado na primeira reunião da Comissão de Acompanhamento. Ainda estamos, neste momento, a reunir a informação de quem vão ser os pontos focais de cada entidade. E define também que os compromissos financeiros vão ser da parte das entidades públicas responsáveis e, portanto, dependendo da sua dotação orçamental, que é um ponto que a mim me faz alguma preocupação, tenho de confessar. A comissão de acompanhamento do plano de ação foi definida e tem como competências coordenar a implementação, a lógica e a operacionalização do plano de ação, pô-lo a funcionar, elaborar relatórios de progresso, avaliar se as medidas estão a contribuir para a solução dos problemas de cada via prioritária, estabelecer mecanismos para reorientar essas medidas e ações sempre que os indicadores não estejam a ser atingidos, portanto, avaliação e redirecionamento, e esse redirecionamento através de propostas de alteração ao plano sempre que sejam justificáveis. A composição é grande, são estas entidades todas. Como eu já disse, a coordenação será do ICNF, mas participam várias entidades da administração pública de âmbito nacional, além depois do plano ir envolver os vários parceiros, outros parceiros oficiais, privados, entidades diversas, quer
da academia, quer das ONGs, quer dos setores económicos que possam ser afetados. Portanto, esta é a comissão de acompanhamento que depois envolve, para cada uma depois dos tomos, envolverá as entidades que considere importantes para levar a cabo as tarefas que aí estão incluídas. Este é basicamente o índice do plano, o normal, enquadramento, vias de introdução, o contacto com as partes interessadas, os objetivos, programa de medidas, planeamento, gestão, avaliação e revisão e os 7 tomos, aqueles 7 tomos correspondentes a cada uma das vias prioritárias, às 11 vias prioritárias. Os objetivos específicos do plano são reunir informação sobre as espécies, aumentar a sensibilização pública para o problema das espécies exóticas invasoras, articular as ações estabelecidas com as normas e códigos de conduta internacionais, portanto, não estarmos a fazer as coisas fora das normas, minimizar a contaminação por espécies exóticas invasoras em bens, mercadorias, veículos, portanto, evitar a disseminação, implementar os mecanismos de monitorização e fiscalização que permitam a detecção precoce, garantir que essa detecção precoce é comunicada com eficácia e que tem o respectivo seguimento, portanto, que tem depois também uma intervenção rápida, garantir o envolvimento de todas as partes interessadas, dos chamados stakeholders ou parceiros, melhorar a comunicação entre todos para ser mais profícuo o funcionamento do plano. Em termos de medidas e ações previstas naqueles 7 tomos correspondentes aos 7 grupos de vias, temos ações preparatórias e temos medidas específicas. Nas medidas específicas, as de sensibilização e envolvimento, medidas de adesão voluntária, nomeadamente códigos de boas práticas, por exemplo, medidas de vigilância e medidas de adesão obrigatória, que será mesmo necessário realizar. Cada tomo do plano tem a descrição das vias que estão inseridas nesse tomo, algumas é só para uma, outras abrangem 2, 3. Como é que elas se manifestam em Portugal e do exemplo também das espécies que estão associadas. Há depois uma ficha para cada uma das vias abrangidas por cada tomo e então a descrição das medidas e das ações associadas a essa via ou vias. Para cada medida temos objetivo, descrição, meta, indicadores, fontes de financiamento e a lista de ações, e para cada ação é identificado o objetivo, o responsável, qual é a meta a atingir, quais são os indicadores de execução, os principais constrangimentos já identificados, uma calendarização e uma classe de custos. Esse foi um trabalho prévio já dentro do plano. Aqui está novamente a lista quais são as vias que está em cada um dos tomos. Uma breve descrição de quais das espécies abrangidas, em que consiste cada uma dessas vias. Eu vou passar aqui, pronto, posso dar aqui só a ideia, por exemplo, dos contaminantes em animais, que diz que quando as espécies são transportadas involuntariamente com espécies a cultivar, vêm como contaminantes ou como doenças e parasitas, são normalmente espécies que vêm à boleia de outras espécies de animais, neste caso temos também a via aquicultura, que está dentro do mesmo tomo, porque são semelhantes. A aquicultura, neste momento, é uma das vias principais de disseminação de organismos aquáticos, invasores ou pelo menos de espécies exóticas. Muitas delas depois se manifestam como invasoras.
O, 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 o tomo 2 da via de incrustação em cascos de embarcações é muito específico e tem uma abordagem muito própria. Aqui tem só uma pequena descrição de como é que funciona. Passar estas descrições, ficam aqui, depois quem tiver interesse em ver com mais detalhe, tem algumas espécies que são abrangidas por essas vias. A mesma espécie pode ser abrangida, pode ser disseminada por muitas vias, pode ser propagada por muitas vias também, portanto, esse é um dos problemas. Uma espécie não é apenas disseminada por uma via, não tem apenas uma via de entrada, portanto, pode complicar um pouco o funcionamento das abordagens, mas já se sabe, nesta área não há nada que seja simples, portanto, temos de contar sempre com dificuldades para este tipo de tarefas. Perdão. Como disse há pouco, a horticultura e a via ornamental são muito semelhantes, portanto, a única diferença é qual o objetivo em que são introduzidas as espécies que depois podem trazer as invasoras para onde se podem disseminar. Já referi há pouco do caso da via dos animais de companhia, aquários e terrários, não é exclusiva para os animais, tem a ver também com as plantas que estão associadas aos aquários, com as espécies que são usadas como alimento vivo para esses animais, portanto, é todo o circuito envolvente dos animais de companhia, não exclusivamente os animais. Trouxemos aqui para vos mostrar só para ter uma ideia do tipo de medidas, e trouxemos aqui aquelas que são comuns a mais vias, portanto a mais tomos do plano de ação. Podem ver aqui nas ações preparatórias a identificação dos stakeholders e dos especialistas naquelas espécies passíveis de introdução é totalmente ampla, é alargada a todos os tomos, portanto isto é necessário para qualquer uma das vias. A compilação dos programas de monitorização biológica, a recolha de informação para estabelecer uma baseline sobre a percepção, o conhecimento sobre o risco inerente àquelas espécies, portanto, isto tudo para se ter um melhor conhecimento do problema. Portanto, são ações bastante amplas. Por exemplo, temos aqui uma que é muito específica, que é apenas para o tomo 2, porque é a caracterização das práticas de desincrustação, limpezas de cascos. Portanto, é uma coisa muito específica. Isto tem ações preparatórias. Mas nas medidas de sensibilização, a mesma coisa. São tudo medidas que se podem aplicar praticamente a todas os tomos, a todas as vias prioritárias identificadas. Por exemplo, aqui a promoção de grupos de trabalho ou ações de formação dirigidas aos principais stakeholders só não se aplica, se não estou em erro, ao tomo 4, que é o da dispersão natural. Não há stakeholders na dispersão natural. As espécies não dependem de ninguém, vão sozinhas, vão se dispersando naturalmente. Portanto, aqui é um dos pontos em que esta medida não se aplica. Nas medidas de adesão voluntária, temos também os códigos de conduta, como podem ver aqui, muitos destes não aparecem, então o tomo 4, que é o da dispersão, porque como não há pessoas a lidar com aquela via de entrada, a lidar no dia a dia, portanto não está dependente de nenhuma atividade económica, nem nada, não faz sentido estar a promover boas práticas para uma espécie. Uma vez que ela não vai responder certamente às boas práticas, nós dissemos, olha, tu tenha atenção, plantinha tal ou animal tal, não venhas por aí, porque isso parece-nos mal. Portanto, é lógico que há medidas que não se podem aplicar a todas as vias,
Mas, por exemplo, a vigilância, é óbvio, o estabelecimento de programas de monitorização, definição e implementação, é óbvio que tem de ser para todas as vias. Nas, nas medidas de adesão obrigatória, temos depois uma parte importante que vem logo aqui assim, que é o fomentar a existência de destinos adequados às espécies exóticas invasoras detectadas. Isso tem sido uma situação relativamente problemática, sobretudo quando se trata de animais. No caso das plantas, será mais o caso já da segunda linha de estabelecer a rede de infraestruturas para recepção e eliminação de espécies exóticas invasoras, ter locais onde se possam queimar as plantas ou enterrar. Portanto, é sempre mais fácil do que conseguir um destino adequado para manter animais vivos ou para lhes dar um fim condigno, respeitando todas as regras que estão definidas legalmente em termos de bem-estar animal. Portanto, como podem ver aqui, isso está previsto para vários dos tomos do plano. Temos, na adesão obrigatória, temos aqui normas técnicas para a aquicultura, por exemplo, e o estabelecimento de um documento que sistematiza as normas técnicas referentes à aplicação da Diretiva Quadro da Água e a Diretiva Quadro do Espaço Marinho, é assim que pode-me sempre o nome desta diretiva, dirigidas à aquicultura. Portanto, são já muito específicas e, como podem ver, só se aplica neste tom especificamente por serem tão dirigidas. Eu já tenho a boca seca, mas chegamos à fase final e vou só aqui, pronto, resumir o que é que tivemos a ver. Então, falámos do cumprimento da legislação, o plano resulta das obrigações legais que foram apresentadas, o regulamento comunitário e o Decreto-Lei 92 de 2019. Tivemos a publicação da resolução do Conselho de Ministros, demorou um pouco, mas serviu não só para aquilo que é o objetivo, que é podermos avançar com o plano, mas também serviu para terminar com o contencioso comunitário que tínhamos, porque não tínhamos ainda publicado os planos e estávamos em falta com a União Europeia, portanto já tínhamos os serviços jurídicos da União Europeia a protestarem connosco e a ameaçar-nos de começarem com multas pesadas. São pesadas sempre essas multas de incumprimento da legislação europeia. Temos a comissão de acompanhamento definida, falta-nos ter todos os pontos focais para podermos marcar a primeira reunião e começar realmente a trabalhar no conteúdo do plano de ação para podermos avançar para a sua implementação, que esse é realmente o nosso objetivo e no qual vamos certamente envolver muitos dos que estão aqui presentes hoje a ouvir esta sessão, porque nas suas locais de origem, muitos estão envolvidos nestas matérias e terão depois participação certamente. E pronto, resta-me agradecer o convite em meu nome da Carla e do ICNF. E estamos à disposição para questões, depois de eu beber água, certamente. Muito obrigada, Paulo e Carla, pela preparação do PowerPoint. Bebe água descansado. Podemos deixar as perguntas para a Carla. Por enquanto, a nossa audiência está muito tranquila, mas eu já tenho aqui questões. Por isso, beba água depressa. Eu gostei muito deste relembrar desta importante informação e tenho uma pergunta. Nós, como vocês sabem, trabalhamos muito em sensibilização e dar-nos o privilégio de contactar com muitas pessoas. E vemos muito frequentemente comentários do estilo:
porque é que X ou Y não faz, porque é que Z não faz. E eu tento sempre desfazer essa ideia, porque eu acho que esta questão das invasoras só tem alguma hipótese de ter algum resultado um bocadinho mais positivo, não é? Porque tem muitos desafios associados, mas só tem alguma hipótese de ter um resultado mais positivo se todos nós, e sintam-se mesmo olhados, quadradinhos pretos e quadradinhos com a imagem, se todos nós fizermos a nossa parte. E, portanto, a minha primeira pergunta para vocês, Carla ou Paulo, façam a vossa escolha, é, no âmbito concreto deste plano, o que é que cada um de nós, cidadão que está no território português, não é? Porque isto aplica-se ao território português, podemos fazer? Bom, posso, se calhar, já entrar eu. Bom, em primeiro lugar, é bom que as pessoas que se interessam por esta questão leiam também o plano. É um bocadinho extenso, nós tentamos, agora, os planos mais recentes que estão a ser feitos das espécies, já tentámos não pôr tanto texto dentro da resolução do Conselho de Ministros, mas é bom as pessoas saberem o que é que está envolvido em cada, no plano, nomeadamente em cada uma das vias, e até tentarem selecionar aquelas onde possam ter mais apetência para intervir, porque por vezes também dispersarmos por demasiados vias acaba por nos deixar Escapar um bocadinho, né? deixar um bocadinho tontos. Tentar fazer tudo em simultâneo não vale a pena, mas o plano identifica quais são os principais parceiros potenciais e acho que muitas das pessoas se vão reconhecer aí como potenciais participantes, pelos sítios onde trabalham, ou até apenas enquanto público, pelo conhecimento, pela capacidade que depois poderão ter também de difundir as mensagens que estão associadas a ao plano, passá-las também aos seus círculos de amigos, de conhecidos, para tentar vencer também muitas daquelas ideias preconcebidas que há, não, isto, espécies exóticas, isto é biodiversidade, não, coitadinhos, vamos agora eliminar estas espécies porque não são nativas. Não. Há um trabalho de consciencialização que não passa só por campanhas desenvolvidas e temos aqui a nossa colega Cristina Vieira que trabalha nessa área há muitos anos, mas o trabalho de boca ao ouvido funciona muito bem também. O passar, muitas vezes recebemos melhor uma informação de um conhecido nosso do que se estivermos a ver até passar na televisão ou coisa assim, um spot que se passa às vezes. Estou para ali com coisas, mas se ouvirmos isso do nosso vizinho ou do nosso colega, que muitas vezes toca mais fundo, portanto, aí pode ser um dos pontos importantes das pessoas se envolverem. Agora, dentro das várias ações que estão definidas no plano, há lugar para muita gente e para muito tipo de trabalho. Muita participação. Ok. Eu acho que está aqui alguém com o microfone ligado, que se houve um barulho de fundo assim a arranhar. Vejam lá se conseguem confirmar. E agora também. Diz? Temos uma mão no ar, é o Gonçalo. Exatamente. Então, se calhar, damos palavra ao Gonçalo e vamos tentando gerir as perguntas que, entretanto, começaram a surgir aqui. Gonçalo, queres... Okay. Sim, olá, boa noite. Antes de mais, obrigado ao Paulo e à Carla pela apresentação, que eu acho que é sempre importante esclarecer acerca destes assuntos. Há aqui uma questão que me suscitou algumas dúvidas e que tem a ver essencialmente com os tomos 5 e 6, ou seja, a dispersão a partir quer da horticultura e ornamental, quer a partir de animais de companhia em aquários e terrários. E a minha questão é a seguinte, ou seja, do que eu entendi
da vossa apresentação, estas situações dizem respeito a, no caso do tomo 5, a plantas que por má gestão se disseminaram de forma acidental e se começam a espalhar na natureza, e no tomo 6, eventualmente fugas, por exemplo. A minha questão é esta: de acordo com o Decreto-Lei 92 de 2019, já é proibido de ter ou manter ou cultivar ou criar espécies que constam da lista de espécies invasoras. Portanto, à partida, quaisquer situações de disseminação, neste caso do que estão referidos nos tomos 5 e 6, desde logo seria uma ilegalidade, porque estas espécies nem sequer deveriam ser mantidas em cativeiro. Eu não sei se estou a interpretar bem ou se há aqui alguma coisa que me esteja a escapar, mas gostava de, se pudessem elaborar um bocadinho sobre isto, só para perceber melhor o enquadramento. Obrigado. Não sei, se quiseres que eu responda, Paulo. Sim, são uma ilegalidade a utilização dessas espécies. No entanto, algumas podem vir como contaminantes de viveiro. Portanto, um dos trabalhos que nós fazemos diariamente tem a ver com o licenciamento de espécies exóticas e, infelizmente, ainda aparecem à venda espécies exóticas invasoras que estão na lista nacional de espécies exóticas invasoras. No entanto, ainda fazemos um trabalho também de sensibilização, portanto, de explicar que não é possível o seu comércio e a sua detenção, e tem havido também já muitas ações de fiscalização e, portanto, há muitos stakeholders ligados ao comércio de plantas que estão a ficar sensibilizados e que estão a deixar de comercializar essas plantas. No entanto, ainda acontece, mas acontece também plantas que se podem dispersar como contaminantes. Há pouco tempo surgiu-nos uma pergunta de uma senhora de um viveiro que um comprador lhe disse: se a planta que eu comprar aqui trouxer uma planta invasora, de quem é que é a culpa? Ou quem é que é o responsável? Sou eu ou é o viveiro que me vendeu esta planta que trazia uma planta invasora? E estávamos a falar, por exemplo, da falópia japónica. E realmente, portanto, há cada vez mais consciência da parte dos comerciantes também que têm que ter cuidados, não só com as plantas que vendem, mas com possíveis contaminantes que podem vir com o material de propagação em viveiro. Mas é um trabalho diário, não, a lei não sai e as pessoas aplicam logo, portanto isto é um trabalho... E no caso dos animais, que era portanto, a parte do tomo 6? No caso dos animais também acontece isso, também já temos detectado espécies invasoras que ainda, infelizmente, tentam ser comercializadas, e há depois todo um comércio online que é também um problema considerável. Portanto, quando nós detectamos nos pedidos de licenciamento, as pessoas são alertadas, há também ações de fiscalização onde têm sido detectados. Então, no caso dos animais em que haja, por exemplo, uma situação em que haja ainda violação da lei, do tal decreto-lei, o que a pessoa pode fazer, ou melhor, o que se pode aconselhar o detentor é de entregar o animal, e onde é que deve entregar nessa situação? No ICNF, ou se não tiverem nenhum sítio próximo do ICNF, eu pergunto isto porque às vezes há casos... depois faz chegar. Há casos de pessoas que às vezes, até por se encontrarem, de repente percebem que estão numa situação de ilegalidade, podem ser tentadas a desfazerem-se do animal, libertando da natureza, e portanto estão elas próprias a contribuir para a introdução de espécies invasoras. Por isso acho que era importante também esclarecer esse aspecto. Sim, no ICNF. Essa é exatamente uma das situações a evitar. E em relação às espécies que já eram proibidas já desde o 99, com o Decreto-Lei 565 de 99, essa situação, tirando o caso das tartarugas que foram vendidas milhares e que muitas pessoas ainda tinham em casa, apesar de já estarem proibidas há muito tempo, mas estavam em casa,
e que têm vindo a entregar ao ICNF, há algumas a libertar também na natureza, infelizmente, por isso tem havido alguns projetos para a sua eliminação, mas as mais recentes, as que entraram, que não eram proibidas até 2019, foi dada a possibilidade às pessoas de manterem as que tinham como animais de estimação, desde que as esterilizassem ou mantivessem de forma bem confinada, de forma que não possa haver reprodução nem fuga para a natureza. E nesse caso, se as pessoas quiserem entregar, o ICNF terá de receber, e uma das coisas que o plano depois que prevê também é exatamente o tentar arranjar estruturas onde esses espécimes possam depois ser recolhidos, ou na impossibilidade de os manter em cativeiro em boas condições dignas de bem-estar animal, então que se tenha de enveredar, no caso necessário, pela eutanásia. São situações que depois terão de ser vistas caso a caso, mas a possibilidade da pessoa manter os espécimes de espécies que foram recentemente incluídos na Lista Nacional de Espécies Invasoras, isso acontece, tal como já estava previsto também no Regulamento Europeu, mas apenas para os animais tidos como animais de companhia. No caso das plantas, aí estava prevista a destruição. Claro que a legislação demora sempre tempo a chegar às pessoas, as pessoas não estão a par do que é que está definido e de qual é o procedimento a tomar, e é aí que são necessárias também as campanhas de divulgação que estão previstas no plano. Obrigado. Okay. E agora temos aqui já várias perguntas e eu vou tentar dar seguimento e peço à Beta para ir alternando comigo. Portanto, temos aqui um primeiro grupinho da Maria Cândida Pires, que pergunta se percebeu bem ou não que o CEPNA ou outras entidades de fiscalização não estariam a participar nos planos que falaste. E depois pergunta também se o plano será de consulta pública e se podemos acompanhar a sua evolução. Ou seja, eu acho que o que provavelmente a Cândida quer dizer é se vocês acabaram de dizer que os documentos estão com um link que se podem aceder a tudo, não é? Mas será mais nesta lógica de acompanhar a evolução e de quem é que vai avaliar a progressão da sua implementação. Bom, Eu deixo à vossa escolha quem é que quer responder. A progressão da implementação há de ser feita pela Comissão de Acompanhamento do plano. Portanto, foi exatamente por isso que ela foi definida e que engloba tantas entidades. Relativamente à difusão, é aquilo que tu disseste, a consulta pública. Este plano não foi submetido propriamente a uma consulta pública, foi uma decisão do governo. Foram consultadas muitas entidades públicas e privadas, associações profissionais, setoriais, academia, mas não houve propriamente uma consulta pública padrão, daquelas em que está o documento disponível durante não sei quantos meses num site. Pronto, aquele processo normal de consulta pública não foi. Isso não foi, mas pronto, foi uma opção política na altura. Nós propusemos o documento para consulta pública. Aliás, como dizia o regulamento comunitário, diz que estes planos têm de ser submetidos, mas a consulta pública pode depois ter de várias formas, e optaram por este, não por aquele padrão de consulta pública, mas por um padrão diferente. Mas está disponível neste momento no site do ICNF para quem queira, e está publicado em resolução do Conselho de Ministros também no Diário da República Eletrónico, mas aí não é tão fácil ir a Estão aí os links para cima do chat, estão os se quiserem links, procurar. A Cristina já pôs os links mais assim. Isso, Okay. se esta apresentação depois for distribuída, tem cá o link, é só clicar. Exatamente, e vai ser, ok? Pronto, Todas elas são... Está lá. E em relação às forças de fiscalização, nomeadamente o CEPNA, intervém no plano em alguma fase?
quanto entidade fiscalizadora, vai ter de as medidas que forem definidas e o que já está definido no plano é para cumprir. O CEPNA depois entrará, o CEPNA e a PSP, através das Brigadas de Proteção Ambiental, entrarão na parte de fiscalização. Embora aqui, como é mais dirigido às vias, está outro tipo de entidades. Por exemplo, a Autoridade Tributária e Aduaneira por causa das alfândegas, a ASAI por causa das atividades económicas. Portanto, talvez uma vertente de intervenção um pouquinho diferente. Claro que depois, para cada dos tomos, para cada via ou conjunto de vias, serão chamadas entidades mais importantes, e aí certamente que as entidades policiais vão ser chamadas a intervir. Ok, muito obrigada. Passamos para a segunda. Temos aqui uma pergunta do Pedro Oliveira, que não é bem sobre os planos de ação, mas penso uma resposta breve, porque estamos a chegar às 10 horas. Ele diz que se os gatos abandonados são uma ameaça à biodiversidade, porque é que também não se podem considerar uma espécie invasora? Não sei se o Paulo. Eles poderiam, uma espécie invasora, não propriamente. Não se considera neste momento o gato como uma espécie exótica, mas é realmente um problema de conservação. Terá de ser tomada alguma medida, como eu me lembro, por exemplo, a lei do lobo previa medidas para os cães vadios, logo a de 1990 já previa. Portanto, terá de ser também estimado. Claro que é um problema muito grande em termos de opinião pública. Toda a gente estará convicta disso. Estará certa que Confirmo. é muito complicado de lidar. Isso confesso. Aliás, a ninguém gosta, eu penso que ninguém gosta de controlar animais. Então, ainda para mais animais quando são simpáticos, fofinhos, como se costuma dizer. Mas, na maior parte dos casos, tem de se atuar. Portanto, Há inclusive medidas, por exemplo, lembro-me de ter lido na Alemanha de proibirem os gatos domésticos de estarem na rua na época de nidificação de algumas aves. Há medidas que podem não ser tão drásticas assim, exatamente, não é? Exatamente. Depois temos aqui uma pergunta a seguir, da Sílvia, que pergunta, em relação à Diretiva Quadro de Água, e referiram-na algumas vezes, como é que estão a pensar a incluir medidas? E refere uma questão que nós temos contactado de perto, que é, por exemplo, as amostragens para determinar o estado ecológico dos rios, muitas vezes não identificam as espécies invasoras que lá estão. É verdade. Ou seja, nesta ligação das vias de entrada, muitas das espécies entram de facto pela água, não é? Como é que está a conjugação das medidas com a DQA? É exatamente aí que é importante o facto de estarem a APA e as ARH envolvidas no plano, é que tentar cruzar todas as capacidades que há de intervenção e tirar o maior partido do que já esteja a ser feito de monitorização, e tivemos reunidos há pouco tempo também com a APA, exatamente por causa de planos de ação para espécies e grupos de espécies invasoras aquáticas, e vamos trabalhar exatamente em conjunto para poder maximizar ou antes otimizar os recursos e fazer intervenções dirigidas por ambos os lados, e trabalhar exatamente em conjunto e com todos os parceiros possíveis que se possam juntar para intervir nestas áreas. Portanto, aí teremos de pôr a legislação, que não é assim tão dispar, temos é de acertar as agulhas e pôr as coisas a serem feitas. Mesmo isso. A Catarina tem aqui uma pergunta
que também não é bem sobre os planos, mas que é uma pergunta que surge muitas vezes, que já nos surgiu muitas vezes. Vocês mostraram o plano de ação para o Puntia, porque está no anexo 3, e portanto é uma espécie que não é da lista nacional de espécies invasoras, mas que se entende que tem que ser controlada. Porque é que o eucalipto não tem um tratamento semelhante e não é considerado no anexo 3? O eucalipto tem neste momento propostas de inclusão na LMEI, portanto irá ser analisado devidamente e aliás já houve o ano passado um financiamento ao abrigo do Fundo Ambiental para controlar a regeneração de eucalipto na sequência dos incêndios florestais e agora nos candidaturas deste ano também havia algumas candidaturas que entre as espécies que estavam a invadir determinados locais estava o eucalipto também, portanto o Fundo Ambiental decidirá sobre o seu financiamento. Mas realmente para algumas áreas pode ser uma espécie a incluir, embora aquele anexo 3, quanto a nós, tem um problema de origem, é que é um tratamento de exceção, mas tem de ser uma exceção, para haver uma exceção a qualquer coisa. É um tratamento de exceção para espécies invasoras que têm utilização económica. Portanto, as espécies deveriam estar simultaneamente na lista, no anexo 2, lista de invasoras, e no anexo 3 para a exceção com fins económicos. Portanto, na altura o legislador não entendeu assim, apesar das propostas do ICNR, ficou assim até à próxima revisão, que já estamos a trabalhar nela. Estamos a trabalhar na proposta de revisão, portanto, esperemos que isso seja corrigido. Aliás, se repararem no decreto regulamentar da Madeira, que saiu como obrigação de publicação na sequência do Decreto-Lei 92 de 2019, as espécies do anexo 3 não são excluídas do anexo 2, como é lógico. Portanto, Claro, estão no como anexo faz 2 todo o sentido. e estão no anexo 3. Pronto, mas foi feito a posteriori, portanto, e aperceberam-se do problema, apesar de nós na altura termos também levantado essa situação, mas na altura Não passou. Mas não passou. não há Mas, como uma revisão. exatamente, por isso é que as revisões servem, para se melhorar. Exatamente. Depois temos aqui uma questão do Vasco, que pergunta, é uma questão mais abrangente, macro, como ele refere, se estes planos de ação setoriais, neste caso, né, das invasoras, se contribuem para implementar a Estratégia Nacional de Biodiversidade e os planos de ação no âmbito do quadro global da biodiversidade de 2030. Sim. É óbvio que contribuem por um lado, contribuem para o ODS 15, em particular para o 15.8, que é o controle das espécies exóticas invasoras, e estando aí, estão exatamente nessa linha. Portanto, tudo o que seja feito para combater as espécies exóticas invasoras são um contributo para esse fim. Exatamente. Ou seja, no fundo as coisas estão todas muito ligadas umas às outras. Todas ligadas, obviamente. Eu tinha a sensação que tinha deixado de passar uma pergunta, já encontrei. Que é outra pergunta da Cândida, que pergunta: algumas plantas invasoras estão neste momento em programas de iniciativas ao agricultor para fazer plantação. É normal? Não sei se a Cândida quer concretizar, não sei se estará a pensar Na Opuntia. na Paulónia. Como? Na Opuntia. Mas a É o Opuntia caso da tem Opuntia. tal tratamento muito especial, não é? Do Exato. anexo 3. Mas eu lembro-me, por exemplo, de haver plantação de Paulónia, que também está listada a tomentosa na LNEI, não é? Mas, tanto quanto sabemos, não é financiada. Acho que não, Tanto mas quanto era sabemos. aconselhada por alguns técnicos. Sim. Assim, não seria normal haver financiamentos dirigidos a espécies invasoras, mas... Ainda nem tudo é perfeito, mas Exatamente. tentamos caminhar todos no bom sentido, não é? Exato. Pelo menos é o que eu gosto de pensar.
essa revisão que está a ocorrer depois terá consulta pública? Em As revisões não princípio, têm que ter, pois não? em princípio, sim. Em princípio, um documento, ou pelo menos terá uma consulta dirigida aos principais interessados, no mínimo isso, e a academia tem sempre também, é sempre consultada, e os setores que possam ser afetados também, pelo menos isso terá. Mas eu penso que sendo uma alteração que também vai mexer também com as espécies da lista, e as espécies da lista também têm de ser consultados os potenciais interessados ou afetados, portanto, penso que vai haver uma consulta mais ampla possível. Eu acho que seria o ideal, portanto, para poder ter o máximo de contributos possível, quanto mais opiniões. Dá Claro. mais trabalho a depois quem vai fazer a análise dos contributos, mas é mais Mas também é enriquecedor. bom. Eu, por acaso, muitas vezes as pessoas têm montes de comentários e eu lembro-me muito de quando foi a consulta pública, vocês não receberam muitos contributos, pois não? Ou seja, as pessoas falam muito, mas depois Não, na prática, quando foi o decreto-lei para este 92, a consulta pública esteve, de facto, um tempo, e depois os contributos nem todos foram, não houve assim tantos, pois não? Houve. Ainda recebemos uns quantos. Recebemos algumas respostas estranhas, mas ou de algumas entidades que nós pensávamos que fossem contribuir bastante e que disseram que não tinham ou não tinham nada a ver com o tema, mas acabamos por ter e contributos muito bons que permitiram depois corrigir algumas partes também do documento, pelo menos até sair da nossa mão. Levar as melhorias possíveis. Está aqui mais uma pergunta da Catarina, que eu acho que estará na cabeça de muitas pessoas. É que não é só o facto da legislação não chegar às pessoas, haverá cabimento financeiro suficiente para estas ações serem implementadas? Há recursos humanos técnicos com formação para a construção das várias coisas que estão previstas, as infraestruturas, e ela chega até ao controle biológico. Será que vai haver financiamento para investigação, para programas de controle biológico que podem ser muito úteis, não tanto nesta parte das vias, mas para o controle das espécies e para os planos de controle das espécies? E assim, aquilo que tem a ver com o plano das vias, eu há pouco referi que havia um ponto que me fazia me causava algum receio, que era em relação à questão da disponibilidade orçamental das entidades. Em relação aos planos de ação das espécies, é uma das coisas que já não estamos a tentar que não seja colocado nos planos de ação essa disponibilidade, o depender dessa disponibilidade e ter sempre indexados os planos às fontes de financiamento possíveis. É óbvio que sem ovos não se fazem omeletes, mas tentamos, ao juntar as várias entidades, ir buscar o máximo de recursos humanos e contar depois também com a intervenção, não só das entidades do Estado, mas dos privados e do cidadão em geral, para algum tipo de ações, nomeadamente aquelas em que cada par de mãos é mais uma ajuda para arrancar mais meia dúzia de plantas, por exemplo. Portanto, e aliás, o vosso exemplo é bem tirando o pleonasmo, é bem exemplificador Temos muitos a fazer isso. São muitos, quanto mais a fazer, mais resultados se têm. Portanto, E, na verdade, os intervenientes nos planos são muitíssimos. Se conseguirem pôr todos a fazer a sua parte, exato. é repartido por muitos intervenientes, não é? E conseguir mobilizar bem as fontes de financiamento, que até ainda são algumas. Portanto, tentar ir buscar o máximo de financiamento possível para depois poder avançar para algum tipo de ações
embora haja ações que não requerem tanto investimento financeiro, mas estão mais ligados à vontade das entidades e à participação das pessoas, à capacidade de irem buscar o público em geral para colaborar. Paulo, eu tenho uma pergunta e tem a ver com uma das coisas que mencionou na apresentação, num dos slides. Quando nós estamos a falar dos planos de ação de espécies específicas, é mais fácil pensar em medidas e sabemos qual é a espécie e conseguimos tentar antever impactos, zonas de intervenção, mas quando estamos a falar nas vias, uma das tentativas é evitar que mais novos indivíduos das espécies já cá estão cheguem, mas também novas coisas cheguem, não é? E nesse caso nós não sabemos o que é que pode chegar, nem o que daí vem. Então, uma das coisas que falou era aqueles grupos de intervenção rápida, ou grupos de... Não sei se é este o nome. Rápida. Grupos de resposta rápida, exatamente. Pode falar um bocadinho, ou a Carla ou o Paulo, de como é que pensaram isto, ou seja, em que contextos e como é que isto pode agilizar? Eu tenho alguns exemplos, eu sou da parte marinha, sou um bocadinho, venho de uma área diferente e temos imensos organismos, não é, que não são propriamente fáceis de identificar ou visíveis e só se tornam visíveis assim um bocadinho já não tão cedo quanto gostaríamos para uma intervenção rápida, mas gostaria de ouvi-lo falar um bocadinho sobre isso, porque acho que é uma parte muito importante. A intervenção rápida pretende ser exatamente o resultado da detecção rápida, ter o sistema a funcionar de forma que sempre que haja uma detecção, essa informação siga rapidamente para os pontos focais das várias entidades envolvidas, os que estejam mais próximos do local, que tenham mais capacidade de resposta. No ICNF pretendemos criar umas equipas desse tipo e esperamos que as outras entidades também possam criar para poderem atuar rapidamente no terreno. No nosso caso, a ideia é ter um técnico, um vigilante da natureza, pelo menos em cada região, com um grupo de sapadores ou mais vigilantes, para ter qualquer coisa desse tipo, uma estrutura desse tipo, que seja relativamente móvel e que possa, uma ou duas equipas o ideal, e que possam sempre que haja um alerta, se possam deslocar, se é possível logo atuar, fazer alguma coisa ou reunir informação para uma intervenção já talvez mais pesada. No caso dos organismos, a situação é muito diferente e é muito complicada. Aliás, os organismos marinhos são onde nós vemos as maiores dificuldades, não só para o plano das vias, tirando algumas que se possam controlar através das incrustações, mas na realidade a disseminação no meio marinho é muito complicado de lidar. Aliás, estamos a assistir neste momento a várias espécies marinhas espalharem-se e a capacidade de intervenção, mas não somos só nós, não é só Portugal, isso aí é um problema geral. As espécies marinhas são claramente as mais difíceis de intervir. Sim, maior, sim, sem dúvida. Possivelmente teremos de tentar gerir algumas situações, mas eu, sendo um otimista, vejo as espécies marinhas com uns óculos muito escuros. Temos de ter a Eliana dentro d'água sempre. Olha, temos aqui uma questão do Pedro, que remete para uma questão que é muito pertinente da ligação entre Portugal e Espanha, ou seja, há espécies que entre os dois países, e nós estamos rodeados por Espanha quase, não é? Vários lados, não é rodeado. Se uma espécie for proibida num dos países e não for proibida no outro país, nem sempre há articulação entre os dois que permita um não prejudicar o outro, não é? E isso há trabalhos nas várias... Eu sei que há algumas espécies que há
esta cooperação e esta articulação. Por exemplo, no Jacinto de Água acho que existe, mas há algumas que não há, e isso está a ser tido em conta de alguma maneira nestes planos. Sim, um dos pontos que os planos tiveram já em linha de conta foi exatamente o contacto com outros países que possam ter ligação particular naquela via ou àquela espécie, no caso dos planos de ação para o controle de espécies. E é óbvio que Espanha está sempre à frente. Temos de ter um contacto direto com Espanha. Aliás, temos estado a estabelecer contactos no âmbito do grupo de coordenador que Espanha já tem há uns anos entre o Governo Central e as autonomias. Convidaram-nos como observadores. Estamos a tentar estreitar essas relações exatamente para se conseguir uma articulação maior. Tem havido bastante articulação ao nível fronteiriço com as autonomias vizinhas, e isso tem-se feito trabalhos, houve projetos conjuntos, vários, sobre espécies exóticas invasoras, em conjunto com as autonomias, Andaluzia, com Castilha e León, com Extremadura, penso que com a Galiza também já houve, portanto tem havido algum contacto. Claro que tem de ser estreitado esse contacto, aliás, porque algumas das espécies da lista da União podem ser tratadas a nível regional também, serem consideradas espécies de interesse regional, preocupação regional, e podemos trabalhar apenas dirigido a essas espécies. E no caso de Portugal e Espanha, tentámos que pelo menos as espécies mais problemáticas estivessem com o mesmo estatuto dos dois lados da fronteira. Tivemos agora um revés relativamente ao axegã, que está proibido em Espanha e neste momento saiu do anexo 1 da lista nacional e passou para o anexo 3, apenas para uma finalidade que já estava prevista no decreto-lei, portanto não percebemos muito bem a finalidade da alteração, porque passamos a ter o decreto-lei com 2 artigos que dizem exatamente a mesma coisa, portanto, mas não, já essa é uma questão que nos ultrapassou, foi tratado ao nível da Assembleia da República. O Pontia tem companhia no anexo 3, é isso? O Pontia já tinha companhia. Mas tem mais uma? Agora tem mais uma. Agora não tem sabia. já valeu a pena a novidade, não sabia. Foi uma lei que saiu apenas para alterar um artigo do decreto-lei para retirar a espécie do anexo 2 e passar para o anexo 3. Ok. Eu estou um bocadinho perdida aqui em relação às questões. Eu acho que estão praticamente todas respondidas, algumas pessoas que entraram tarde, entretanto já tinham sido respondidas e a Beta foi aqui fazendo o acompanhamento. Eu acho que vi uma mão no ar, mas já não sou capaz de encontrar. Mas se alguém detectar alguma questão que seja... Não sei se me consegues ouvir. Ai meu Deus, eu não consigo... Ouvir? Já sei, consegues ouvir? Consigo, sim, Okay. Força. Miguel, colega do Paulo e da Carla. O Miguel! Sou eu. Me pareceu uma voz muito conhecida. Eras tu que tinhas a mão no ar. Eu não conseguia perceber. E não pus, como esqueci-me do computador no trabalho, estou a usar um computador emprestado e entrei com o novo. Era só para dar aqui uma chega, efetivamente, pelo espectro da multa diária que Portugal ia receber desde 2014, não ter os planos de ação das vias, houve esta urgência de uma consulta dirigida, embora tenham sido contactadas entre stakeholders mais de 300 entidades, academia, organizações, associações, entidades nacionais, competência, etc. O regulamento permite que, na primeira revisão que haja, seja feita uma consulta pública alargada. Portanto, qualquer cidadão pode ir lá, seja organizado ou não, e propor medidas, dizer isto está mal, isto devia ser assim ou assado. Isso será feito logo na primeira revisão. Pode ser daqui a 1 ano ou 2. Não há propriamente. O plano dura 6 anos.
até ser feita a primeira revisão e depois mais 6 anos, mas se houver uma revisão antes, quando a Comissão de Acompanhamento se juntar toda, pode. Relativamente ainda à questão da eutanásia, só para esclarecer, a eutanásia é aplicada para os animais doentes. No caso das espécies exóticas invasoras, é aplicado o abate. E, de acordo com o regulamento europeu também, e com a nossa forma de pensar, evitando causar dor, angústia ou sofrimento aos animais. Mas, obviamente que, e até porque existem muitas e boas associações de defesa do bem-estar dos animais e que são partes interessadas nisto e o apoio importante, tenta-se, ou vai-se tentar que sempre haja a primeira esterilização. É verdade também que até ao final do ano espera-se que saia uma nova legislação à criação de santuários, como não será esse o nome, será centros de refúgio para os animais, que vão desde o cavalo abandonado até às tartarugas exóticas invasoras e outros animais que vão sendo recolhidos ao longo do tempo. Porque, como falava o Gonçalo Elias, e bem, há muita gente a largar o bicho por aí, seja ave, seja mamífero, alimentos, mas sobretudo répteis, cobras, que foram acumulando, sobretudo nos tempos da pandemia, que vinha tudo pelo correio, muitas vezes até éramos chamados a dizer esta caixa cheira a mal, o que é que lá tem dentro? Esta caixa anda sozinha, portanto, junto com o CEPNI e outras autoridades, íamos ver o que é que estava a ser encomendado do mundo inteiro para Portugal. E agora as pessoas. E respondendo também a outra pergunta relativamente aos gatos asilvestrados, porque vivi isso e trabalhei isso na defesa da freira da Madeira, uma das aves marinhas mais ameaçadas do mundo, em que existem gatoeiras precisamente para recolher aqueles gatos que são largados na altura do verão, ou quando os miúdos acabam a escola e as pessoas vão largando, neste caso particular é nas Serras da Madeira, do Pico do Arieiro, e que depois atacavam os juvenis de espécies como a freira da Madeira e de outras aves. E então existem jaulas ou umas gaiolas com isto para recolher esses gatos claramente asilvestrados, que têm muita dificuldade em voltar depois para domésticos e são entregues na Sociedade Protetora dos Animais da Madeira e outras associações. Portanto, não são bem invasores, como diz o Paulo, até são fofinhos, mas ninguém lá põe a mão, porque já foram abandonados há muito tempo. E aí sim tem que haver capacidade de mobilização da sociedade, até uma questão de educação ambiental, para evitar o abandono, que é, infelizmente, uma moda muito latina, de chegar o verão, chegam as férias, chegam não sei o quê, aquelas coleções todas, esquecem-se que os animais crescem, as tartarugas vêm, parece o tamanho de uma azeitona, pois ninguém se lembra que duram 50 anos, ninguém se lembra que crescem e ficam feias, cheiram mal, ou que transportam salmonelas, e há todo um trabalho que tem que ser feito. Isto só para dizer que, enfim, tentamos fazer o possível. Se conseguimos até ao final do ano mais 6 ou 7 planos de ação, é uma vitória, porque foi muito recentemente os fundos começaram a olhar para isto, no caso do Fundo Ambiental. Este ano não foi muito, mas saíram 750 mil euros que estão agora em concurso para 27 candidaturas que entraram, para receber financiamento para pequenas ações, controle, erradicação, esterilização, mesmo abate, animais e controle de flora, e também um interessante financiamento, sobretudo para a região de Coimbra, para os jacintos de água e outras aquáticas, julgo eu, que nos faz pensar, pronto, vai-se devagarinho. O ano passado foi um ano que não sem dúvida nenhuma, veio bastante dinheiro, mas portanto, começou uma guerra, começou um problema com as energias, etc. E, portanto, os fundos vão oscilando com uma Secretaria de Estado de outra e tal, enfim, faz parte. Relativamente ainda, só para terminar esta intervenção, é que tem-se feito um esforço, sobretudo no último ano, de aproximar os trabalhos e a parte das autoridades nacionais entre Portugal e Espanha. Embora nós é aqui uma autoridade e Espanha são várias, que têm as autonomias. Mas graças a interessantes projetos, dos quais vocês também participaram, e os IVASACOS e outros, tem-se conseguido chamar o último, digamos, pequenino sucesso, que o Paulo falou há pouco do Instituto Português da Malacofauna, que juntando os colegas espanhóis, aqui a EDIA e outras entidades, saiu um desafio giro e já está a trabalhar no plano de ação para o Mexilhão Zebra,
quando vier será uma catástrofe, já numa forma de prevenção. E, portanto, tem-se tentado, sobretudo com as espécies aquáticas, mas provavelmente no futuro com as aves e outros, fazer coisas conjuntas. Os lives são claramente os melhores instrumentos e são bem-vindos. Os transnacionais são sempre projetos que a Comissão Europeia gosta de aprovar e têm bons resultados. E, por último, agradecer aqui ao Paulo e à Carla, meus colegas e colaboradores lá na divisão, mais uma vez uma apresentação brilhante. Muito bem, obrigada, Miguel. Eu não estava a ver que era o Miguel Almeida, conheço-te por outro nome. Ok. Quando tu estavas a falar dos animais, entretanto a Susana Saavedra colocou uma questão relativamente ao número, ou seja, se o número for muito elevado, ela fala, por exemplo, em 5.000 minas. Não sei se era mainás. O que é que fazem, ou seja, se forem muitos animais que fazem parte das listas e que são... A filosofia da criação dos santuários ou dos centros de refúgio é o animal entra para passar o resto dos seus dias em paz e sossego. Seja doméstico, seja abandonado, seja exótico, seja até invasor. Mas entra e é esterilizado. Não é um centro de reprodução. A filosofia em si também é os centros de refúgio aos santuários não podem ter atividade lucrativa, não podem vender bilhetes científicas, uma coisa, educativa, pedagógica, outra, mas não é para receber clientes, nem para fazer visitas guiadas, nem nada. Esse é o espírito da legislação e que se pretende que saia assim. E depois, já existem alguns sítios em Portugal, e bons, que praticam uma espécie de refúgio para muitos animais que são abandonados e que têm que ser apoiados também. Eu acho que a ideia é ir ao encontro disso. E mais ainda nós que, como tu bem conheces, tratamos de receber ali na Avenida da República tartarugas, enfim, aves, fazer Antes uma aí conversa... do que no lago. Não, os lagos já estão cheios e começam a trazê-los para ali também. Vamos arranjando alguns laguinhos e arranjando algum alimento para mantê-las. Mas começa a ser difícil, portanto, tem que haver este apoio. Eu até costumo dizer aqui que ninguém nos ouve, não é? Porque só estão estes quadradinhos pretos, eu não sei quem é que está aí, que havia muita panela de pressão que apreciava, mas digo isso a brincar, porque se ser a sério, acho que nunca restaurante do outro lado do mundo. Estou a brincar, ok. Nós estamos completamente fora de horas, portanto a vossa sessão despertou definitivamente muito interesse e acabamos em beleza, mas preparem-se, ok? Porque há de começar a terceira sessão a seguir ao verão. Até agora rimei, por isso certeza vai acontecer. Vou sublinhar aqui uma coisa que eu acho que todos nós que estamos aqui devíamos adotar como mensagem-chave a transmitir sempre. E é uma coisa que vocês disseram, portanto eu vou pegar no que vocês disseram, que é a questão de equipas permanentes dedicadas a esta questão. Okay? Ou seja, eu gostei de ouvir o Paulo dizer quase equivalentes aos sapadores. Eu acho que devia haver sapadores de invasoras. Se calhar não pode haver por todos os municípios, mas devia haver por todas as CIM ou por todos, não sei, arranjem lá a unidade geográfica mais conveniente, mas isso de facto precisa de existir, porque as invasoras não podem ser olhadas como um caso, um problema que se resolve de vez em quando há financiamento, quando alguém me chama a atenção, tem que ser uma coisa como cortar a relva, como cuidar da prevenção contra os fogos, e acho que precisamos muito de passar esta mensagem repetidamente a todos, ok? Todos e todas sintam-se envolvidos e mensageiros desta mensagem, passadores desta mensagem. Visitem a página da Inveco, aproveitem o verão para rever as sessões, proponham, se quiserem, proponham temas para as sessões, nós já temos uma série deles, mas proponham temas que gostavam de ouvir para as sessões do terceiro ciclo. Eu já estou aqui a adiantar-me, ainda não falei com as minhas colegas, mas eu acho que nós todas concordamos que, certo? Meninas, vocês estão meio a ouvir, não estão? E vamos avançar para o terceiro ciclo, sintam-se todos convidados, e mais do que isso, trabalho de casa, sintam-se todos motivados para convidar pelo menos 2 pessoas para virem às sessões, ok? Façam disso mesmo. Quem já estou ali a ver algumas pessoas a rirem-se,
quem é professor tem que trazer 2 turmas, não é 2 pessoas. E portanto não sei se as minhas colegas de Inveco querem dizer alguma coisa ou não. Eu resta-me agradecer imenso aos palestrantes. É fantástico ver aqui vários palestrantes de outras sessões, e obrigada a eles também, não é? Aproveito para estender aqui como é a última sessão do ciclo, e acho que é boa noite para todos. Se alguém quiser dizer alguma coisa. Estava a ver aqui Boas férias para todos que tenham férias agora. Mas, nas férias, não se esqueçam, parte da solução depende de vocês. Por exemplo, divulgar, passar palavra, pôr no mapa, no projeto Invasores.pt, no iNaturalist, toda a gente pode fazer. Não precisa de se sentir listado lá nos planos das vias para intervir, ok? Todos nós podemos fazer a nossa parte. Obrigadíssima, Paulo, obrigadíssima, Carla. Miguel, vou fazer parênteses para o Miguel. Um grande E obrigada a todos por estarem aqui, por se manterem até às 10h30. Vão descansar, vão? Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, Cristina! Obrigado.